Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o Cindo do canal Audiobook do Quinho. Vamos dar continuidade ainda no primeiro capítulo, tá? Estamos lendo o livro Eu Vou Te Ensinar a Ser Rico, do autor Ben Ruel, tá? A última pergunta que ficou, na verdade não foi uma pergunta, foi a última reflexão que eu deixei para vocês, foi: temos duas forças que nos movem, ou melhor, temos duas forças que nos movem a vida toda. Uma delas é a inspiração e a outra é o desespero. Seguimos com a leitura. Infelizmente, a maior parte das pessoas agem por desespero e faz muito pouco por inspiração. A pessoa só procura uma nova oportunidade de trabalho quando está no desespero. Por exemplo, depois de uma demissão, nesse momento faço um convite: comece a viver a vida inspirada e não desesperado. Aos 18 anos, como qualquer jovem israelense, entrei para o serviço militar, que em Israel é obrigatório, durante 3 anos. Servi por 5 anos e nesse período acabei virando oficial do Exército, em uma unidade especial. Lá, aprendi sobre o poder da decisão. Nossas vidas são feitas de decisões, e não decidir também é uma decisão. Naquela época eu gostava de servir ao meu país e o salário também não era ruim, mas eu não via mais perspectiva de futuro. Foi aí que tomei a decisão de sair do exército. Até então não sabia exatamente o que fazer. Mas como estava insatisfeito com a perspectiva e não me via fazendo essa atividade por mais 3, 5, 10 anos, decidi procurar algo diferente. E quem procura? Nada neste mundo acontece por acaso, isso não tem nada a ver com religião. Mas se você está lendo este livro, tenho certeza de que tem um motivo maior, senão estaria fazendo qualquer outra coisa. Minha busca pela oportunidade me levou a encontrar um anúncio no jornal, no qual procuravam-se pessoas que gostariam de tentar uma nova carreira fora do país. Respondi ao anúncio e um homem me convidou para ir ao escritório dele em Tel Aviv. Chegando lá, em uma quinta-feira à noite, ele me apresentou uma oportunidade de trabalhar com uma empresa de nutrição que já atuava em mais de 50 países. Ele me mostrou as possibilidades de carreira que a empresa oferecia e eu fiquei encantado. Também falou que eu teria duas opções: fazer um negócio em Israel, onde eu já conhecia as pessoas, ou fazer esse negócio no país apontado pelas pesquisas como possível maior mercado do mundo no segmento. Adivinha de que país ele estava falando? Do Brasil. Minha primeira reação foi: como vou trabalhar no Brasil se eu não falo uma palavra em português? Naquela mesma hora ligamos para o Brasil e eu me apresentei e falei que pretendia chegar ao país em 2 semanas. A resposta foi que eu iria adorar o lugar e seria muito fácil trabalhar ali. Questionei como conseguiria trabalhar lá se não falava uma palavra em português. O interlocutor retrucou: bem, você fala inglês, não? Respondi que sim. Então ele continuou: fique tranquilo, porque aqui todo mundo fala inglês. Você deve estar rachando de rir da minha inocência. Em 2 semanas, larguei a carreira no Exército, deixei família e amigos para trás e vim para o Brasil. Uma das características principais de pessoas bem-sucedidas é o poder de decisão. Pessoas bem-sucedidas decidem depressa e vão até o fim com suas escolhas. Pessoas fracassadas levam muito tempo para decidir algo e depois mudam de ideia ao primeiro sinal de dificuldade. Desembarquei no Aeroporto Internacional de Guarulhos em fevereiro de 1999, sem falar uma palavra sequer em português e sem conhecer ninguém. Agora eu vou fazer uma pergunta. Se você vai para o outro lado do mundo sozinho, a convite de uma pessoa, qual é o mínimo que ela precisa fazer por você? Buscá-lo no aeroporto, claro. Pois é, eu também achava. Mas, para minha alegria ou desespero, não havia ninguém me esperando. Peguei o telefone e liguei a cobrar.
Aprendi o jeitinho brasileiro desde o primeiro dia. Cadê você? Perguntei. Bem, seja bem-vindo. Você está vendo um ônibus azul lá fora? Sim, estou vendo. Por quê? Então, esse ônibus azul do aeroporto vai levar você para minha casa. E onde é que você vive? Quis saber, bravo. Eu moro na Avenida Paulista. Furioso, perguntei. E o motorista vai saber onde fica essa avenida? Sim, lógico, fique tranquilo. Quanto tempo vai demorar? Uns 25 a 30 minutos no máximo. Entrei no ônibus e mostrei ao motorista o endereço anotado no papel. Ele fez sinal com a mão afirmando que entendeu. Sentei confiante. Passaram-se 30 minutos e o ônibus parecia que não ia parar em nenhum lugar. Levantei-me e fui até o motorista, mostrei-lhe o papel novamente. Ele respondeu alguma coisa que demorou alguns meses até que eu entendesse o que ele quis dizer. 50 minutos se passaram e não tínhamos chegado a lugar nenhum. Fui de novo até o motorista. Ele, sem paciência, falou algumas palavras que, pelo tom de voz, não era necessário saber português para entender. Para resumir a história, o ônibus demorou 1 hora e 25 minutos. Quando cheguei, o meu mentor me recebeu e disse: Oi, Ben, o ônibus até que chegou depressa hoje. Depois eu descobri que nem de helicóptero faria esse trajeto em 25 minutos. Esse foi o início do meu primeiro dia no Brasil, e a continuação não foi melhor. Descobri que quase ninguém falava inglês, e para meu desespero, o meu negócio era com vendas e comunicação. Então eu pergunto, como se vende algo em um país sem falar a língua local? Minha mentora achou uma solução. Ela escreveu um script em hebraico, depois traduziu para o português. Com tudo que eu precisava falar em uma entrevista, em uma visita, do começo até o fim. O plano era entrar na casa do cliente, falar tudo rapidamente e sair correndo, antes que ele fizesse perguntas. Muitas vezes me falavam, moço, eu não estou entendendo nada. E eu respondia, não tem problema, porque eu também não entendo nada do que eu falo. E você acredita que esse plano de vendas funciona? Pode apostar que sim. Pouco, mas funciona. Quem quer, arruma soluções. Quem não quer, arruma desculpas. Não é muito fácil ser estrangeiro em um país, ainda mais sozinho e sem falar o idioma local. Eu me lembro de que nas primeiras semanas me senti tão sozinho que pegava o telefone público e ligava para Israel a cobrar. Enquanto esperava a conexão ao fundo, ouvi uma música em hebraico. Eu ficava por alguns segundos escutando e matando as saudades e desligava antes que alguém atendesse. Em meu primeiro mês de trabalho, fui para 36 visitas e vendi apenas em uma. Agora minha pergunta é, você nessa mesma condição, nessas mesmas condições, continuaria? Aqui está mais um dos segredos do sucesso. Eu não sei com que você trabalha, qual a sua profissão, qual o seu sonho, mas sei que só vai chegar ao topo se você nunca desistir. O mundo está repleto de pessoas talentosas, cheias de potencial, mas que nunca atingiram o sucesso por simplesmente desistirem ao menor sinal de dificuldade. Como pode perceber, no meu primeiro mês aqui, as coisas não estavam indo bem. Eu pagava as contas desde o primeiro dia, mas não ganhava o suficiente para me sustentar adequadamente. Meu fracasso no início esteve, em parte, ligado à minha falta de competência comercial, mas o problema principal era a minha falta de habilidade financeira. Muitas das coisas que vou ensinar neste livro aprendi com meus próprios erros e paguei caro por ter cometido cada um deles. Ao longo dos anos, prestei consultoria financeira para diversas pessoas e percebi que os erros cometidos são sempre os mesmos. Por falta de conhecimento, as pessoas os repetem sem saber sequer onde estão errando
e muito menos como sair dessa situação. Aos poucos, minha condição financeira foi piorando. Cheguei a comer apenas shakes e pão com manteiga por vários dias, porque era a comida mais barata para encher a barriga. Nessa época, cheguei a pesar 14 quilos a menos do que o meu peso ideal. Recordo-me de uma vez que um amigo me perguntou qual tinha sido a última vez que eu havia comido comida quente e eu não soube responder. Você deve estar pensando, nossa, coitado dele, jamais pense isso. Coitado é quem tem o que comer, mas não tem nenhum sonho. Ou então, não tem objetivos e principalmente não luta para conquistar nada. Sou muito feliz no momento atual da minha vida e também era feliz no começo de tudo, porque estava e estou correndo atrás dos meus sonhos. Após um ano no Brasil, fui à falência pela primeira vez. Fiquei sem produtos para vender, sem dinheiro, sem nenhuma condição de me sustentar e pagar as contas. Comecei a perceber que havia algo errado na maneira como eu e muitas pessoas administramos o dinheiro. Entendi que existem regras no jogo do dinheiro. No entanto, não entendo porque ninguém nunca me ensinou essas regras. Elas não são ensinadas em nenhuma escola, em nenhuma faculdade. Não é verdade que há pessoas por aí com mestrado em economia que mal conseguem terminar o mês no positivo? Naquela época eu poderia usar a desculpa de que não ganhava o suficiente. Mas será que isso foi o verdadeiro motivo que me levou à falência? A resposta é não, porque com a mesma quantia havia famílias que conseguiam viver e fechar o mês com saldo positivo. E infelizmente não são muitas, porque a maioria esmagadora das pessoas no Brasil vive do mesmo modo que eu vivia. A diferença é que não apenas por uma época, e sim pela vida toda. Comecei a corrigir meus erros e colocar em prática os 3 passos que você vai aprender neste livro para a construção da liberdade financeira. Eu consegui reconstruir o meu negócio e a minha vida aos poucos. A esta altura, você deve imaginar que a continuação deste capítulo será: a partir daquele dia eu construí a minha liberdade financeira e fui feliz para sempre. No entanto, isso só acontece nos contos de fada, pois a decisão de mudar e corrigir os erros passados não é garantia de sucesso imediato. Levamos tempo para realmente modificarmos nossa mentalidade e nos tornarmos pessoas de sucesso. Uma das maiores armadilhas do sucesso é que muitas pessoas que tomam a decisão de mudar a vida e corrigir os erros do passado esperam ter mudanças positivas em um curtíssimo espaço de tempo. Eu entendo o desespero, contudo, quero que você esteja consciente de que levamos tempo para corrigir nossos erros e principalmente para ver os frutos de nossas novas atitudes. É isso, pessoal. Estou finalizando essa etapa por aqui. Aguardo vocês no próximo capítulo que está maravilhoso. Próximo capítulo não, na continuação, né, desse primeiro capítulo. E aí fica mais uma dicasinha para vocês pararem, pensarem e refletirem, tá? Eis a questão aí. Não desista no caminho. Dê tempo ao tempo. Reflitam, pessoal. Se estão gostando, deixa o like, compartilha, curta o nosso canal aí, tá bom? E mais para frente tem coisa muito melhor. Valeu, pessoal, até a próxima. Tchau, tchau.